Sabe quando um jogo não te dá medo exatamente, mas te dá nojo? Não é susto e nem tensão pura. É aquela sensação de olhar pra tela e pensar, cara, que porra é essa? O medo você enfrenta e o nojo você evita olhar direito. E jogos de terror sabem muito bem disso. Então já prepara o balde aí que hoje eu quero falar dos monstros mais nojentos dos games. Não os mais fortes, não os mais icônicos, mas aqueles que parecem ter peso, textura e aquele cheirinho imaginário. Você! Alerta de fofura. O cara comentou no meu vídeo que eu sou fofinho, mas isso aí é a casca. Fofura fácil. Antes de você sequer pensar em enfrentar um Revenant, o jogo já te deixa desconfortável de um jeito bem específico. Porque o Queen Zenobia não é só um navio abandonado, é um lugar onde tudo parece velho demais para ainda estar funcionando. E o Revenant nasce exatamente desse ambiente. Ele não é um experimento exibido, nenhuma criatura feita para impressionar. Ele é o resultado de corpos usados e descartados. Gente infectada com o T-Abyss Virus, que não morreu direito. Ficou presa naquele meio do caminho entre estar vivo e já ter passado do ponto. E quando você entra na área onde eles aparecem, você só percebe que tem algo errado quando vê o movimento. Mas que porra é essa? Meu nome é Rodolfo de Almeida Comandante. O Revenant anda de um jeito estranho porque o corpo dele não responde inteiro. Uma perna parece mais curta que a outra, o tronco pende pra frente como se a coluna tivesse cedido no meio do caminho. A pele chama a atenção logo depois. Ela não parece pele, parece algo que ficou tempo demais na água e depois secou mal. Tem um aspecto inchado em alguns pontos, retraído em outros, como se parte do corpo tivessem apodrecido em ritmos diferentes. Os braços dele são um detalhe mais perturbador. Eles são longos demais para o resto do corpo. O nojo do Revenant não vem de exagero, vem da proximidade com algo que parece doente, não poderoso. Algo que você sente que cheira mal, e com certeza cheira. E isso num jogo de terror incomoda muito mais do que qualquer criatura gigantesca. A numeração do jogo tá sacanagem. Não vai. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar, tá certo? Esse aqui, ele é o tutorial pra você usar o spray, né? Ninguém duvida que Silent Hill sempre teve esse talento estranho de fazer o corpo humano parecer errado sem precisar exagerar, né? E o Asfixia é um daqueles casos que você sente desconforto antes mesmo de entender o que está olhando. Holy fuck! Antes do encontro, o jogo já te coloca num lugar que aperta o peito. Espaços fechados, corredores que parecem estreitar conforme você anda e aquela sensação constante de falta de ar. E isso conversa direto com a origem do Asfixia. Ele surge como uma representação de punição, de controle, de alguém sendo mantido vivo tempo demais sem nunca poder se mover ou reagir. Não é um monstro que nasceu ali, é um corpo que foi reduzido à função de sofrer. Quando você o vê pela primeira vez, demora um segundo para processar o formato, porque ele não está andando. Ele está suspenso. O corpo do Asfixia fica pendurado, preso por estruturas que parecem tubos, correias ou cabos, todos apertados demais. O tronco fica esticado, alongado de forma antinatural, como se o próprio peso do corpo estivesse puxando tudo para baixo. A pele dele é pálida, quase acinzentada, aquele aspecto de quem nunca vê a luz. Ela não parece saudável nem viva, parece pressionada, como se estivesse sempre sendo apertada contra algo duro. O pescoço é o detalhe que mais incomoda. Ele fica forçado numa posição errada, esticado demais, sustentando uma cabeça que parece pesada demais para o resto do corpo. Quando ele finalmente cai, não tem aquele alívio imediato. Fica aquela sensação incômoda de que aquilo não era um inimigo comum. Era um corpo que foi transformado em punição. E Silent Hill faz questão de deixar isso ecoando na sua cabeça por um tempo. Antes de você sequer pensar em enfrentar o Morrol, o jogo já faz questão de te deixar desconfortável com quem ele é, não só com o que ele virou.
Entre os 4 lords da vila, o Morrow sempre parece deslocado. Ele não impõe respeito e nem ameaça de imediato. Ele pede aprovação, se explica demais, age como alguém que já sabe que vai ser rejeitado. E isso por si só já prepara o terreno. Não seja cruel. Não é justo. Eu devia estar com ela. Não você. Do que você tá falando? Quando você chega na área dele, tudo muda. A vila dá lugar a um reservatório enorme. Água parada por todo lado, lama, o tipo de ambiente onde coisa errada cresce. Antes da transformação completa, você ainda vê traços humanos no Morrow. A voz insegura, o jeito curvado, o medo constante de desapontar a Miranda. E isso torna o que vem depois muito pior. Quando ele se transforma, o choque não vem pelo tamanho, vem pela perda total de forma. Se antes já era terrível, agora imagine isso piorado 1000 vezes. Ai, meu Deus. Ai, mãe. Por quê? O corpo do Morrow não assume uma estrutura clara. Ele vira uma massa inchada, irregular, sustentada mais pela água do que por ossos. A impressão é de que o corpo dele não aguentou a mutação e simplesmente cedeu. Quando ele abre a boca, não parece um movimento natural. Parece que a carne está sendo puxada para abrir espaço. E isso é nojento, cara. O mais perturbador é que, mesmo assim, ele continua falando, gritando e chorando, pedindo reconhecimento. E isso cria um contraste horrível entre o corpo completamente degradado e a mente ainda presa ali dentro, consciente do próprio fracasso. O nojo do Morrow não vem só da aparência horrível, vem da ideia de um corpo que virou punição por tentar agradar alguém errado. E quando nós o derrotamos, não parece uma vitória. Parece o fim de um processo que nunca deveria ter começado. E você sai dali com aquela sensação estranha de ter enfrentado algo completamente nojento, mas também profundamente triste. Desgraçado! Ai! E a risada faz... Antes de chegar em The Rotten, Dark Souls 2 já faz questão de te desgastar. Não é um caminho bonito, é um caminho de lixo, de resto e de coisa jogada fora. É um lugar onde tudo parece ter sido abandonado. E o The Rotten nasce exatamente daí. Ele não é um senhor poderoso, nem um guerreiro lendário. Ele é o acúmulo, o que sobrou de tudo que foi descartado naquele lugar. Um lixo ambulante. Quando você entra na arena, a primeira coisa que chama a atenção não é o tamanho dele. É a forma como o corpo dele não fecha. The Rotten parece um corpo montado às pressas, como se várias partes tivessem sido juntadas sem qualquer preocupação de encaixe. Nada ali parece pertencer ao mesmo conjunto. O tronco dele é extremamente largo, pesado, desproporcional. Os braços dele são um espetáculo à parte, e não num bom sentido. Quando ele levanta os braços, você sente o peso. Não é um movimento ágil, é lento e arrastado, como alguém puxando algo pesado demais para o próprio corpo. A pele dele parece grossa, queimada em alguns pontos, enegrecida em outros. Não tem aparência de carne viva, mas de carne que passou por coisa demais. Fogo, sujeira e o tempo. É uma textura que você imagina áspera ao toque, seca em alguns lugares e grudenta em outros. E o rosto dele? O rosto que se perde no meio da estrutura. Ele não é o centro, é só mais um elemento daquele amontoado. A cabeça parece baixa demais, afundada no tronco, como se tivesse sido empurrada para dentro ao longo do tempo. E quando você o ataca, não parece que está ferindo um ser, parece que está desmanchando uma estrutura. Cada golpe dá a sensação de que alguma coisa ali vai se soltar, que aquele corpo não foi feito para aguentar impacto por muito tempo. E quando o derrotamos, não parece uma morte épica, parece um desmoronamento, como uma pilha de coisa velha finalmente cedendo ao próprio peso.
Antes mesmo de você ver o Rat King, o jogo já fez um trabalho sujo na sua cabeça. Você está em Seattle, há horas, lidando com infectados, já acostumado com aquele ciclo de tensão. Clicker, Stalker, Shambler, o cérebro aprende os padrões. E então, ele aparece. No primeiro olhar, o cérebro demora para entender, porque não é um corpo único, são vários. O Rat King é a fusão de múltiplos infectados que cresceram juntos ao longo de anos, presos no espaço fechado, contaminados sem nunca serem mortos. O Cordyceps não separou, ele juntou. O corpo é enorme, largo e irregular. Não existe frente nem costas claras. É um bloco de carne comprimida, sustentada por ossos que não foram feitos para carregar aquilo. As pernas são grossas, mal definidas, quase coladas umas às outras. O tronco é o pior ponto. Você vê vários peitos, várias costas, costelas sobrepostas. A textura é sufocante, não parece carne saudável. Parece carne que ficou tempo demais sem espaço, pressionada contra outras superfícies, sempre úmida. Ele avança como um empurrão constante, tudo se move junto, com atraso, como se o corpo estivesse sempre se reajustando ao próprio peso. Os braços surgem de lugares errados. Às vezes você vê um braço inteiro tentando alcançar algo, outras vezes só parte dele, preso, inútil, arrastando pelo chão. E aí vem o detalhe que vira o estômago. Em determinado momento, uma parte do corpo simplesmente se solta. O infectado menor se desprende daquela massa, como se tivesse sido arrancado à força depois de anos grudado ali. E isso deixa claro que aquilo não é uma criatura estável. É uma junção forçada, mantida por infecção e tempo, não por lógica biológica. E quando você finalmente derrota o Rat King, não tem aquela sensação de venci um chefe. Fica um silêncio estranho. É uma percepção incômoda de que aquilo só existiu porque ninguém conseguiu chegar ali antes. Good riddance. Se o Ethan soubesse quem ele ia encontrar dentro daquela casa, Resident Evil 7 simplesmente não existiria, porque a Marguerite Baker não é um obstáculo qualquer no caminho. Tudo começa de um jeito quase banal, uma casa isolada, gente estranha, silêncio demais. Mas logo depois da captura, a Marguerite já deixa claro qual é o papel dela ali. Ela te recebe como visita, só que do jeito mais errado possível. E no jantar, ela já mostra mais ou menos quem ela é. Vísceras espalhadas, comida em estado duvidoso, cheiro que você quase sente do outro lado da tela. O Ethan claramente luta para não vomitar, e a Marguerite percebe, e isso irrita ela. Shit, he's not eating it, Jack! He's not eating it! Get the hell up, Marguerite! I made that for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it, you son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! Depois que você foge e enfrenta o Jack Baker várias vezes, começa a achar que já passou pela pior parte. E é aí que o jogo te leva de volta pra ela. Só que agora não é mais só uma mulher perturbada. E então vem a forma final. A Marguerite perde qualquer tentativa de postura humana. O corpo dela se alonga de um jeito totalmente estranho. O tronco se projeta pra frente e a coluna parece ceder, como se não aguentasse o que está acontecendo ali. O abdômen dela fica distendido, inchado e pulsando levemente. Não parece músculo, parece um espaço ocupado por coisas estranhas. E é daí que vem o pior detalhe: os insetos. O corpo da Marguerite vira um recipiente, um lugar de criação. Ela não carrega os insetos, ela é o lugar onde eles nascem. A pele do abdômen dela se abre em partes, não como um ferimento limpo, mas como carne cedendo sob pressão interna. Os insetos saem de dentro dela, escorrendo, caindo no chão e se espalhando pela casa. Os braços dela ficam longos e finos demais, com articulações que dobram em ângulos estranhos. E quando ela se move, parece que os ossos não acompanham direito a carne. E quando você ataca, o corpo dela reage de forma errada. Insetos explodem para fora, a carne cede, mas ela continua vindo, como se ela não sentisse dor. E isso faz de Marguerite Baker um dos monstros mais nojentos dos jogos.
Mas me conta aí, qual desses monstros te deu mais nojo? E se você curte esse tipo de vídeo, nessa pegada mais conversada, mais suja, mais um detalhe que incomoda, se inscreve no canal, deixa o like porque isso ajuda mais do que parece. De verdade. Nos vemos na próxima. E fico por aqui.